Fala aí galera, beleza? Professor Tomás na área, trazendo mais um vídeo aí sobre consoles portáteis, beleza? Que é o nosso vídeo de domingo aqui. E nesse vídeo de hoje eu estou trazendo o Odin, beleza? O AYN Odin. Esse AYN Odin é ainda não falei desse cara aqui, mas é um console premium, aí, um dos melhores aí na categoria dessa de videogame portátil, né? E esse cara tem o Project Valhalla, que a gente coloca o Windows nele. Eu estou rodando um Windows 11 aqui e eu posso substituir não, na verdade eu faço um dual boot do sistema padrão dele, que é o Android, né? E eu consigo rodar o Project Valhalla e o Windows aqui. Eu divido a partição, no caso meu aqui eu tenho 128 GB, eu divido 64 para cada sistema aí, beleza? Vamos falar um pouco se é interessante esse Project Valhalla ou não, beleza? Eu tô com o Windows instalado, o Windows funciona bem, eu tenho alguns jogos, dá pra gente jogar alguns jogos legais aqui, por exemplo, o Portal 2 tá jogando 100% aqui, o Skyrim eu não consegui rodar ele muito bem, mas ele roda, meio aos trancos e barrancos, mas roda. Esse camarada, você consegue baixar um aplicativo onde você consegue alterar aqui a velocidade do cooler, né? Você consegue alterar os LEDs aqui, ao contrário do Android, que você só consegue ligar e desligar os LEDs laterais ou ligar e desligar os dois LEDs aqui dos analógicos. Nesse software você consegue desligar, por exemplo, um analógico e deixar o outro ligado, beleza? Ou desligar o outro analógico aqui, ou desligar só uma das laterais aqui. Opa, e você apaga só esse LED de uma lateral enquanto a outra lateral fica acesa. Você tem essas possibilidades aí de ligar e desligar os 4 LEDs dele individualmente, beleza? É interessante, achei legal isso aqui. Você pode remapear o controle dele, o controle funciona bem aqui no Windows e tal. Só que duas coisas aqui que me preocuparam aqui, que eu não gostei e vou voltar para somente Android nesse sistema, tá? A primeira delas é a questão da temperatura. A temperatura, se a gente for olhar aqui, eu não estou rodando nada, né? Eu estou no Windows parado aqui há algum tempo. A temperatura aqui, se a gente for olhar na tela aqui, ela está 69 graus nesse momento, ou seja, 70 graus nesse momento, sem rodar nada aqui nesse camarada, tá? Com Windows sem rodar nada. Vamos abrir um portal aqui só para gente, efeito de demonstração, e vamos rodar esse jogo aqui só para vocês entenderem que roda legal, funciona bem, e vou mostrar a questão da temperatura. Tá carregando o jogo, tá? Vamos esperar um pouquinho enquanto ele abre. Inclusive vou cortar esse vídeo para ele já aberto aqui. Pronto, abriu o jogo, tá? Vamos lá. Portal 2, aqui, tá carregando ali. Eu joguei alguns minutos aqui, tá bem responsivo, tá? Continuar o jogo aqui, e o analógico tá respondendo bem, os botões estão bem. Ele tá jogando, eu tava jogando esse jogo a primeira vez em 1080, tá? Com os detalhes padrões dele, e esse console chegou a 98 graus, tá? O processador internamente. Isso aí é um risco para um console desse tamanho, né? Eu diminuí a resolução do Windows para 720p em vez de 1080, diminuí a resolução do jogo, tá? Aqui, tá? Beleza por aqui o jogo. Os dois gatilhos aqui eu consigo abrir portais, ó. Apertando os gatilhos, e ele tá muito responsivo. Eu consigo jogar legal aqui, pula, aqui abaixa,
não tem lag nenhum no jogo aí, tá? Vamos sair desse cara. Vamos lá. Sair aqui e vamos dar uma olhada na temperatura do dispositivo. Olha só. Ele até que se manteve com esse camarada aqui, tá? Ele tá 69, né? Não subiu praticamente nada, porque eu tô jogando o jogo com uma qualidade muito baixa. Até me surpreendeu que ele quase não subiu. Mas vamos falar dessa questão de temperatura aqui. Antes de falar de temperatura, só falar um outro porém aí que me chateou bastante nesse dual boot do Windows aí. O Android, eu não consigo mais fazer update do Android, né? Toda vez que sai uma atualização nova da AYN, atualizando algum bug do sistema, melhorando performance, ele falha. Eu olhei na comunidade do Project Valhalla no Discord, os caras falaram para mim que isso é normal, porque a atualização ela verifica o tamanho da partição e não instala porque mudou o tamanho da partição, né? Então isso é um ponto bem negativo que eu acho aí, porque a ideia principal é o Android e o Android eu não estou conseguindo atualizar mais. Quanto ao que joga aqui, vou mudar a tela aqui para a tela do computador. Dê uma olhada aqui. Olha só, a comunidade disponibilizou essa planilha aqui. Eu vou botar o link dessa planilha aqui na descrição do vídeo, beleza? E aqui tem mais ou menos alguns aplicativos que rodam no Project Valhalla, né, no Odin. Tem vários aplicativos aí que funcionam bem, funcionam perfeitamente, etc e tal. Tem alguns que não rodam. E a questão dos jogos aí, tem vários jogos que funcionam perfeito, jogáveis ou ruim. Por exemplo, aqui se a gente for olhar aqui nessa lista de jogos, o Portal 2 ele fala que roda great aqui, beleza? Ele funciona, mas ele fala para a gente jogar no 720p, que vai ocupar a maior parte da partição aí. Ele funciona controle, etc e tal. O Skyrim ele fala que funciona great. No medium settings 10 fps, mas aqui não funciona, ganha mais 10 fps, né? No caso funciona de 22 a 40 fps, mas no meu caso aqui não funcionou legal, tá? Ele ficou quadro a quadro, eu não passei da cinemática de abertura porque eu achei muito lento e não testei. Mas vamos voltar pro Odin aqui. Olha só, pessoal, então esse cara, esse problema crônico aí foi esse problema da temperatura. O que eu resolvi fazer? Eu resolvi pegar e fazer testes com temperatura no Android e temperatura no Windows e fazer um comparativo tanto da temperatura marcada pelo aqui do processador lá dentro, né, temperatura interna, quanto a temperatura externa aqui da carcaça. E eu fiz uma medição com câmera térmica. Vamos dar uma olhada, eu vou colocar esses vídeos agora, são vários vídeos, aí eu comento em cima dos vídeos aí, tá? Esse vídeo que eu vou colocar agora, ele estava parado, tá? Sem rodar nada há algum tempo, no modo normal, no Android, lógico, né? Sem o cooler ligado, tá? E se a gente for reparar aí, ó, a temperatura está em torno de 30 graus interna. Se a gente for olhar a temperatura externa com a câmera térmica, olha só, ela está em torno aí de, no meio da tela ali, que é um ponto não tão quente, está em torno de 26, 27 graus, 28, e no ponto mais quente, na lateral esquerda da tela, está em torno de 30 graus, 31 graus. Beleza? Nesse outro vídeo que eu vou colocar agora, pessoal, eu botei ele no modo High Performance e com o cooler ligado, sem rodar nada ainda no Android. Vamos lá. Se forem olhar, a temperatura ficou 31 graus interna e olhando isso aí com uma câmera térmica,
A tela ficou em torno aí de 28 graus aí, igual o modo normal, né? E se a gente olhar o ponto mais quente, está em torno de 31, tal, ou seja, não alterou muita coisa porque ele não tem nada rodando na máquina aí, certo? No Android. Mas a temperatura padrão do Android é em torno de 31 graus aí no processador. Eu tentei rodar uns jogos tipo Genshin Impact, Diablo, mas ia demorar muito para fazer download. Então eu joguei algum tempo aí o God of War 2 no modo widescreen com Play 2, né? O emulador de Play 2, que isso puxa bastante do hardware. E se a gente olhar aí, ó, a temperatura ficou em torno de 60, 65 graus, 55 graus, variando um pouco. Com a câmera térmica, a gente percebeu que esse cara esquentou um pouco mais, tá? A tela dele ali, mais ou menos na região central aí, ó, ela tá dando em torno aí de 34 graus. E se a gente olhar no ponto mais quente, ele chegou a 37 graus aí, quase 37 graus, né? Que é a temperatura do corpo humano, isso aí não incomoda muito a gente. Agora, pessoal, partindo para o Windows. Nesse vídeo, o Windows estava parado, em stand-by, sem rodar nada, igual eu estava mostrando para vocês ali. A temperatura interna do processador estava 74 graus, já é muito maior do que o Android rodando o de mais pesado dele, tá? E vamos dar uma olhada com a câmera térmica aí, ó. Como é que ficou? A tela já está em torno de 34 graus, beleza? 34,5. E o ponto mais quente ali subiu bastante aí, ó. Ele já está em torno aí de 43, 44 graus aí. Então já está bem mais quente que o pior caso do Android, tá? Lembrando que isso é um caso onde não estou rodando nada, só apenas o Windows. Vamos para o próximo vídeo. Nesse próximo vídeo eu estava rodando Portal por uns 5 a 10 minutos aí, certo? Se a gente for olhar a temperatura dele, também não subiu muito, lembra? É o que aconteceu com a gente agora jogando ali ao vivo no vídeo, 75 graus. Isso é bom porque a gente vê que esse jogo não puxa tanto recurso aí, não aumenta tanto o processador. A temperatura da tela está em torno de 36, 35 graus aí, e aquele canto, o canto quente ele está em torno de 45, 46 graus aí, ali no pior caso. Nesse vídeo eu estou rodando o Skyrim, vocês percebem que ele está na cinemática de abertura, né, e lento, tá? Olha como é que ele está quadro a quadro aqui. Se a gente for olhar a temperatura da tela está em torno de 41 graus aí, e aquele ponto mais quente ali, ele está batendo aí 48, 49 graus aí, ó, já está bem quente aí, quase 50 graus a tela, 50 graus aí, ó, chegou a bater. Isso aí pode prejudicar um pouco a tela a longo prazo, né? E esse aqui é o último vídeo que eu gravei, pessoal. É um vídeo que eu pausei o jogo naquela mesma cinemática e verifiquei a temperatura do processador naquele ponto. A temperatura estava batendo 87 graus, tá? Olha aí, que vocês podem conferir no vídeo. E isso aí eu acho que não é viável para esse tipo de dispositivo, tá? A longo prazo a gente pode reduzir a vida útil dele. Vamos voltar aqui então para o dispositivo. Voltando aqui para o dispositivo, pessoal, qual é o meu veredito então? Meu veredito é que não vale a pena, pela quantidade de jogo ali que esse cara roda. De repente é interessante você rodar esse jogo. Ah, mas eu quero jogar jogo de Windows. Roda jogo de Windows via streaming, que esse cara é muito bom para rodar jogo de Windows via streaming, tá? Tanto no GeForce quanto no NVIDIA ou no Moonlight, no seu próprio computador ou no PlayStation. Depois eu vou fazer uns vídeos mostrando só o desempenho desse camarada aqui com streaming, tá? Mas qual que é o meu veredito? Não compensa o Project Valhalla, beleza? O que eu vou fazer? Vou reverter o processo e deixar apenas o Android aqui, porque não vale a pena eu colocar o Windows
e Android nesse cara aqui, porque o Windows vai acabar reduzindo a vida útil do meu dispositivo e o ganho não é tão grande assim, tá? Se ele consome aquela quantidade de calor, que 60, quase 70 graus, vamos arredondar para 70 graus, sem fazer nada no sistema, e no Android ele consome 30 graus aí a temperatura do processador, esse calor gerado, isso é perda de energia, tá? O que quer dizer isso aí? A sua bateria vai ser consumida muito mais rápida, a vida útil do seu dispositivo vai diminuir muito. Fiquei preocupado com essa região aqui já meti sujeito de dedo aqui, ó. Mas essa região aqui da tela, que é onde esquenta, tá? Esquenta bem, e eu fiquei preocupada de danificar a longo prazo esse LCD aqui. Primeira vez que eu rodei em 1080, que eu rodei o portão em 1080, isso aqui bateu 98 graus. Aqui não, desculpa, lá dentro do processador. Aqui eu não medi porque eu não estava com a câmera térmica na minha mão no momento. Mas é um cara que eu acho que não vale a pena a gente botar o Windows aí para jogar uma meia dúzia de jogos aí, sendo que a gente pode jogar isso aí via streaming, beleza? No Windows mesmo, por aqui, através da nuvem, e você tem uma qualidade muito melhor, não esquenta o dispositivo, e a vantagem de você jogar no streaming é que quase não gasta processador, tá, pessoal? Então sua bateria dura muito mais, por exemplo, você jogar um jogo de Windows por streaming do que você jogar um jogo de PlayStation 2 aqui. Você vai ter horas e horas de bateria aí sem esquentar, sem forçar o dispositivo. Beleza? Então, veredito final, Project Valhalla não vale a pena. É isso aí, até o próximo vídeo. Falou!